A Clínica Vida Bem-vinda surgiu do conhecimento, do carinho e da vontade de um grupo de médicos da Faculdade de Medicina da USP. Eles queriam criar uma clínica que fosse capaz de equilibrar ciência com humanidade, modernidade com simplicidade e procedimentos complexos com custos adequados no tratamento do nosso casal. O que é importante na primeira consulta é avaliar o casal de forma completa. O primeiro passo é uma conversa para conhecê-los melhor e, com isso, identificar os possíveis fatores que causam infertilidade. Depois de uma conversa inicial, é realizado um exame físico e ultrassom quando necessário. Se houver suspeita de algum problema masculino importante, a Vida Bem-vinda conta com uma equipe de urologia especializada em reprodução humana. O objetivo desta avaliação é entender o motivo da infertilidade, bem como determinar possíveis tratamentos para atingir o sonho da gravidez. Eu acho que antes de falarmos de infertilidade, vale a pena lembrar que o ser humano não é tão fértil quanto nós imaginamos. A chance de um casal engravidar em um mês é em torno de 20%, sendo que 90% dos casais engravidam após um ano de tentativas. Aqui na Vida Bem-vinda, nós acreditamos que é importante o casal entender como se engravida naturalmente, porque daí sim fica simples de entender os motivos de não se engravidar. Vamos falar agora sobre os órgãos reprodutores da mulher: a vagina, o útero, as tubas e os ovários. E são os ovários que armazenam os óvulos. Usamos o termo armazenam porque os óvulos não se multiplicam durante a vida. Uma mulher nasce com cerca de 2 milhões de óvulos e quando menstrua pela primeira vez, este número já caiu para 400 mil. Infelizmente, este patrimônio de óvulos se reduz até que se esgote na menopausa. Simplificando, podemos dividir esse processo em 3 etapas: a ovulação, a fertilização e a implantação do embrião. No início do ciclo menstrual, alguns óvulos começam a se desenvolver. Eles crescem dentro de folículos, que são pequenas estruturas visíveis ao ultrassom. Geralmente, só um folículo cresce até 2 centímetros quando ocorre a ovulação, o rompimento do folículo e a liberação do óvulo. Isso acontece cerca de 14 dias após o início da menstruação, dentro do já conhecido período fértil. O óvulo é então captado pela tuba e, se o casal tiver relação sexual, os espermatozoides caminham por ela para fertilizá-lo. Depois da ejaculação, os espermatozoides devem percorrer a vagina, colo, útero e tubas. Esta jornada nem sempre é fácil, sendo necessária uma concentração de geralmente mais de 15 milhões de espermatozoides para que apenas um consiga fertilizar o óvulo. Assim, é importante termos uma boa quantidade e qualidade de sêmen. Isto significa movimentação e formato adequados. Forma-se então o embrião, o início do ciclo da vida. A partir daí, ele começa a se dividir e passa a ter várias células, sendo transportado para dentro do útero. Esse trajeto dura cerca de 5 dias, uma verdadeira jornada para o embrião. Quando chega ao útero, ele finalmente se implanta no endométrio, a camada interna e mais delicada. Completa-se assim esta fantástica sequência de eventos que dão origem à nossa vida. Veja que dependemos de várias etapas para que a gravidez aconteça. Infelizmente, podemos ter problemas em várias delas. Basicamente, todos os órgãos envolvidos nesse complexo ciclo reprodutivo podem estar acometidos. Existem doenças que acometem o colo do útero, o endométrio, as tubas e os ovários. E além disso, o sêmen pode ter alterações. Na primeira consulta, realizamos a investigação das possíveis causas de infertilidade. Assim, são solicitados alguns exames para a mulher, como dosagens hormonais e, se necessário, a histerossalpingografia. Este exame, com um nome bem complicado, tem o objetivo de avaliar se as tubas uterinas estão normais, ou seja, se existe a passagem do contraste de um lado para o outro da tuba. Para o homem, um exame importante é o espermograma,
que deve ser colhido após 2 a 5 dias de abstinência sexual. O objetivo é avaliar no sêmen a concentração e a qualidade dos espermatozoides. Conforme o caso, podemos pedir outros exames mais específicos. Apesar de parecer complicado, essa investigação, quando feita de maneira correta e objetiva, é simples. O resultado é a conclusão e um painel detalhado do casal e a compreensão do motivo pelo qual vocês não conseguem engravidar. Em cerca de 40% das vezes, há algum problema nas tubas uterinas que dificulta o encontro dos espermatozoides com o óvulo. Há também distúrbios de ovulação, seja por excesso de folículos, como na síndrome dos ovários policísticos, ou por falta deles, principalmente em mulheres na faixa etária próxima dos 40 anos. Cerca de metade das mulheres inférteis tem endometriose, que pode danificar as tubas e ovários, além de gerar uma inflamação que dificulta o início da gravidez. Algumas alterações no útero, como os miomas e os pólipos, também podem dificultar a implantação do embrião e até ocasionar um aborto. O homem apresenta algum tipo de alteração em até 50% dos casos. Mas não se preocupe, a grande maioria dos problemas que levam à infertilidade podem ser atualmente tratados ou revertidos. O primeiro passo é entender o que está acontecendo e, de maneira séria e ética, planejar o tratamento. Aqui na Vida Bem-vinda dispomos do que há de mais moderno em reprodução humana no mundo. Mas mais importante que tecnologia é a qualidade e atenção dada a cada etapa do tratamento. Os tratamentos mais simples são a relação sexual programada, também conhecida como namoro programado, e a inseminação intrauterina, chamada de inseminação artificial. Na relação sexual programada, a mulher recebe medicamentos para estimular o desenvolvimento dos folículos nos ovários. O crescimento folicular é acompanhado por ultrassom e, no momento da ovulação, agendamos o namoro do casal. Este tratamento é o ideal para a mulher que não ovula regularmente, ou seja, aquela que tem um ciclo mais irregular. Na inseminação intrauterina, a mulher utiliza os medicamentos de forma semelhante à relação sexual programada. A diferença é que no momento da ovulação, o sêmen é colhido e melhorado no laboratório para potencializar os espermatozoides. Esse sêmen é então injetado com um catéter delicado dentro do útero da mulher. Este tratamento pode ser indicado aos casais com alterações leves na qualidade do sêmen ou na ovulação. É um tratamento simples, mas muito interessante. O tratamento de maior complexidade hoje é a fertilização in vitro ou FIV. A estratégia é formar o embrião no laboratório de reprodução humana e depois transferi-lo para o útero da mulher. Aqui, a mulher utiliza as medicações para estimular os ovários. Quando os folículos crescerem, os óvulos são captados no centro cirúrgico e enviados ao laboratório, onde são fertilizados pelos espermatozoides. Esse processo pode ser feito tanto pela técnica clássica, quando o espermatozoide penetra por conta própria no óvulo, ou com a ajuda de uma agulha microscópica, um procedimento chamado de injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Os embriões formados são mantidos em cultura sob condições rigorosamente controladas por 3 a 5 dias e depois são transferidos delicadamente para dentro do útero. A partir daí, esperamos o teste de gravidez. Sempre pensando no futuro da reprodução humana, desenvolvemos aqui na Vida Bem-vinda tratamento com alguns pilares importantes, como a estimulação ovariana responsável e o respeito à decisão final do casal. Pensamos em qualidade, não em quantidade, em personalização, não em números. Vida Bem-vinda, um lugar onde a vida é sempre bem-vinda.